Oi, crianças, tudo bem? Saudade de vocês. Espero que todos possam já tá com um livro novo na mão, né? Que é esse livro aqui, né? Detetive Júnior, a edição 1, né? O primeiro livro dessa linha aqui que a gente vai trabalhar. A gente já deu aí mais de uma semana para poder ir buscar, então a gente vai iniciar hoje esse livro, ok? Esse livro, ele é diferente da forma como a gente vinha trabalhando no livro anterior. O livro anterior, a Pro contava uma história relacionada ao tema que a gente ia trabalhar, e depois vocês faziam a lição ali em sala, a gente corrigia e pronto. Hoje não. A partir desse livro aqui, ele é realmente detetive. Vai ter dicas, vai ter senhas, pistas, que se a gente estivesse lá na igreja, a gente estaria de uma forma mais dinâmica, eu poderia esconder uma pista, ou dividir vocês em grupo, dependendo da lição, para que cada grupo aponte uma pista, para ver qual grupo chega primeiro na descoberta. É uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais elaborado, vamos dizer assim, não tão facinho como era o outro, tá? É uma pena que a gente não tá lá, então a gente vai adaptar para a forma que a gente tá fazendo assim à distância, mas acredito que tenho fé que antes de acabar esse livro, a gente já vai estar na igreja, todos juntos novamente. Então, hoje, como é a primeira vez que a gente está fazendo essa lição, a gente vai fazer junto, tá? Eu vou fazendo aqui, eu tenho um livrinho para mim também, eu tenho o livro do professor, tá vendo? E tem um livrinho também do aluno igual de vocês, que vem no pacote, que é o meu, tá? Então, eu vou fazendo junto com vocês e vou mostrando aqui, a gente vai abrindo a Bíblia junto, a gente vai fazer junto. Conforme vocês pegarem o jeito desse livro, aí a gente pode não fazer aqui e depois somente corrigir o que vocês fizeram, tá legal? Então, a gente vai começar com a lição número 1, que é... Deixa eu abrir aqui. Enquanto isso, vai abrir na sua aí também. A matemática de Deus, né? Eu espero que todo mundo goste de matemática. A primeira coisa que a gente vai colocar no nosso livro é isso daqui, ó. É o enigma, tá? O mistério que a gente vai descobrir hoje. Ó, 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Na matemática isso tá certo? 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Não, né? A gente sabe que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. E a gente vai descobrir que 1 mais 1 mais 1, né, na matemática de Deus, é igual a 1. Então, vocês vão escrever isso daqui, que é o mistério que a gente vai descobrir na aula de hoje. Vocês podem escrever nesse espaço, exatamente nesse espaço que tem aí no livrinho de vocês, a lápis ou a caneta, tá bom? Para quem tem certeza que não vai errar, coloca a caneta. Aí, a gente vai ler, na verdade, eu vou ler aqui na Bíblia e vocês vão acompanhando nos quadrinhos que estão aqui embaixo. Porque o que eu vou ler na Bíblia, na verdade, já tá nos quadrinhos aqui resumido. A Bíblia tem um pouquinho mais de coisas, mas é essa história aqui que eu vou ler, que tá aqui em Mateus 3, 17, 3, de 13 ao 17. Se quiser abrir a Bíblia também pode abrir, senão vocês vão acompanhando aí no livrinho de vocês. Vou esperar aqui que é pra eu estar abrindo. Mateus 3, aqui. 13 ao 17. Que é o episódio, né, que conta o batismo de Jesus, que a gente já viu nos outros livrinhos que ele aconteceu no Rio Jordão. Lembra? A gente já viu isso, né, que João Batista, ele batizou Jesus, e hoje essa história ajuda a gente a descobrir esse enigma da matemática aí. Então, eu vou ler, se vocês quiserem, vocês acompanham na Bíblia ou nos quadrinhos aí. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus para da Galileia para Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu é que vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui, resumidamente no quadrinho, conta esses versículos que eu li aqui, certo? E aí, no último balãozinho aqui, vocês vão escrever o que Deus Pai, que na hora que abriu os céus e veio uma voz que disse, que é Deus Pai que estava falando lá,
o que ele falou, que tá no versículo 17, esse último que eu escrevi aqui, ó. E eis uma voz do céu que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, a gente vai escrever isso aqui, tá? Eu vou escrevendo aqui, vocês vão escrevendo aí. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se caso a Bíblia de vocês estiver usando outra palavra em vez de comprazo, não tem problema, tá? Vocês podem colocar na Bíblia de vocês. Eu tô fazendo igual a minha aqui. Então, ficou assim, ó. Vocês estão conseguindo ver? Este é meu filho amado, em quem me compraz. Eu não sei se tá saindo certo, gente. Mas tá escrito isso aqui, tá? Ok? Muito bem. Então, aí a gente vai virar a página. E aí vem o eureka. O que é eureka? Eureka é uma descoberta, né? Quando alguém descobre alguma coisa, fala eureka. Tipo aquela luzinha, tipo que acende. Eureka. Então, a gente vai... Eu vou passar pra vocês agora 4 pistas. 4 pistas, que era o que eu faria se a gente estivesse lá na sala, de uma forma um pouco diferente do que eu vou fazer aqui. Aqui não vai ter como, eu vou ler as pistas, tá? Pra vocês. Vocês podem escrever nas pistas no cantinho, o livro é de vocês, tá? Escreve no cantinho, onde tem espaço, pista 1, pista 2, pista 3, no caderno, onde vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Pista 1. Só que a gente vai ter que abrir na Bíblia para abrir a pista, falar a pista, tá bom? Pista 1 tá em Gênesis 1:1. Primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo da Bíblia. Diz assim, ó. Conseguir abrir aí? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Então, o que a gente tem que decifrar nesse versículo aqui? No princípio, criou quem? Deus. Então, a primeira pista, na verdade, é quem? É o Pai, certo? Pai. Então, eu coloquei aqui, ó. Vou até tampar as outras, que na verdade essa daqui eu já fiz um pouco antes. Ó. Pista 1. Pai. Certo? Por quê? Criou Deus. Quem é o Deus? É o Pai. Então, pista 1, Pai. Tá? A gente pode colocar, vocês podem colocar qualquer um. Pista 1 igual a Pai. Porque quem criou todas as coisas? O Pai. Então, ele é a primeira pista, ok? Então, Jesus chamava Deus de Pai. Você, quando orar, pode chamá-lo de Pai também. Como na oração de Jesus nos ensinou. Como é que é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso? Como é que fala no começo? O comecinho da oração diz, Pai Nosso que estás no céu. Então, Jesus chamava ele de Pai. A gente também chama ele de Pai, pode chamar ele de Pai na nossa oração, certo? Então, a primeira pista, Pai. Eu coloquei aqui no meu caderninho, optei por colocar no meu caderninho, tá? Pista 2. Vamos abrir pista 2 em Mateus 14, 33. Mateus 14, 33. Vamos ler antes, para a gente entender um pouquinho só da história, para não ler só um versículo, vamos ler o 31, 32 e 33. Aqui está contando a história que Jesus anda sobre o mar, que é aquele episódio que a gente também já viu, que foi com Pedro. Lembra que Pedro teve medo de andar sobre as águas, mas Jesus anda sobre o mar? Então, a gente vai ler os 3 últimos versículos da história, que é uma história que a gente já conhece, por isso a gente não precisa ler a história inteira, tá bom? Então, vamos lá no 31. 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por quê? Porque Pedro teve medo de afundar. Lembra que a gente já viu isso? Aí no 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E no 33, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o quê? Filho de Deus. Então, a gente viu na pista 1, Deus é o Pai. Aqui é um episódio de Jesus. Então, verdadeiramente és o Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então, nossa pista 2 é o Filho, que é Jesus. Então, eu fiz assim, ó. Vou colocar também pra vocês. Eu fiz assim, ó. Então, a pista 1 eu tinha colocado o Pai.
Pista 2 eu coloquei filho, tá? Se vocês quiserem, vocês fazem dessa forma, pode colocar um do ladinho do outro, como vocês quiserem. Então, Jesus é Deus, porque tem os mesmos poderes que Deus. Bom, ele anda sobre as águas, ele fez milhares e milhares de milagres e faz até hoje, então ele também é poderoso, assim como Deus, certo? Ele pode acalmar uma tempestade, ele pode curar, ele pode perdoar os pecados. Assim, ele é chamado também de Deus, mas ele é Deus Filho. Então, tem o Deus Pai, Deus Filho, certo? Pista 2, tá? Lembra que se a gente estivesse lá na igreja, eu estaria escondendo pistas, eu estaria fazendo de outra forma. Pista 3, nós vamos ler agora a pista 3, que tá em Lucas 3, 21. Então, a gente tá em Mateus, passa pra frente um pouquinho, logo depois de Mateus é Marcos, depois já vem Lucas. Lucas 3, 21 e 22, tá? Vamos ver. Lucas 3, 21 e 22. Vamos ler os dois. Que é o batismo de Jesus, que a gente também já viu no episódio atrás ali. Mas diz assim, ó. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Lembra que a gente já falou que o Espírito Santo não é uma pomba, né? A gente já conversou sobre isso quando a gente aprendeu sobre o Espírito Santo no livro passado. Mas nesse episódio aqui, nesse acontecimento, ele desceu como uma pomba, tá? E ouvindo uma voz do céu, disse, tu és o meu filho amado, a quem me comprazo. Bom, aqui a gente tá vendo o quê? A gente tá vendo que no episódio de Jesus, no batismo de Jesus, ajuda a gente a responder o nosso mistério. Ajuda a gente a responder. Muito embora ainda tenha mais uma pista, mas aqui a gente já consegue matar o mistério, certo? Veja que no momento do batismo do Deus Filho, que é Jesus, porque era Jesus que estava sendo batizado, o que aconteceu? Abriu os céus e uma voz falou. Quem foi essa voz? Deus Pai. Então, perceba que tem duas pessoas. Deus Filho sendo batizado, Deus Pai falando. E quem que foi que ele mandou? O Espírito Santo. Então, estavam 3 pessoas juntas. O Espírito Santo. Então, olha aqui, ó. Estando junto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim, as 3 pessoas de Deus participaram desse acontecimento de forma muito especial. O Deus Pai falou, o Deus Filho foi batizado e o Deus Espírito Santo se fez presente em forma de pomba. Então, aí, a gente vai completar com a terceira pista, que aí a minha ficou desse jeito aqui, ó. Eu fiz no forma de um triângulo, ficou assim, ó. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não sei, pra mim aqui parece que... Vocês estão conseguindo ver direitinho? Pra mim parece tão estranho olhar pelo vídeo. Espero que vocês estejam conseguindo. Mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, certo? Que são 3, né? Então, aí, a gente vai pra pista 4. Agora já tá fácil, a gente já sabe o nosso mistério, mas já tá fácil. Vamos pra pista 4. Pista 4 tá em Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio tá lá no começo da Bíblia. Volta lá pro começo. Gênesis. Segundo livro é Êxodo, Levítico, Números, depois Deuteronômio. Deuteronômio, a gente vai ler capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4. Que diz assim, ó. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único. Bom, mas aqui parece meio estranho. A gente viu que ele é 3, mas ele é 1. Então, aí entra lá no nosso enigma, que tá aqui. A gente colocou que é 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Tá? Por que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? O que a gente tem que pensar aqui agora? Que Deus, sim, ele é o único Deus. Então, a gente deve adorá-lo, a gente deve louvá-lo, a gente deve obedecê-lo, a gente deve cumprir os mandamentos dele, etc, etc. Mas, a gente tem que pensar o quê? Que ele é 3 em 1. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e essa união é chamada de, quem lembra que a gente aprendeu na sala já? Começa com T. Essa união é chamada de Trindade. Lembra disso? Então, aí o meu ficou assim, ó. Eu fiz assim, ó. Pista 1, Pai. Pista 2, Filho. Pista 3, Espírito Santo.
E esses três é um único Deus, certo? Que é chamado de Trindade. Trindade. Ficou assim. Certo? Muito bem. Agora, a gente vai registrar aqui no Eureka. Vai registrar aqui no Eureka a nossa descoberta. A gente tinha um enigma, a gente escutou 4 pistas. Se fosse na igreja, a gente poderia ter achado 4 pistas. E agora a gente vai registrar aqui no Eureka as nossas pistas, certo? A nossa descoberta. Eu vou registrar com as minhas palavras, vocês registram com a de vocês, não importa. O importante é que a gente tenha entendido. Então, por que que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1? Por quê? Eu vou colocar aqui, depois eu mostro pra vocês como eu coloquei. Por quê? Eu vou colocar assim, ó. Porque Deus Pai mais Deus Filho mais Deus Espírito Santo são iguais ao único Deus, formando a Trindade. Trindade. Então, eu coloquei aqui, tá? Vocês podem colocar com as palavras de vocês. Coloquei, porque Deus Pai, mais Deus Filho, mais Deus Espírito Santo são iguais ao único Deus, formando a Trindade, certo? Eu vou dividir a nossa aula de hoje, como a gente tá fazendo junto, vai ser um pouquinho demorado, eu vou dividir em 2 vídeos, pra não ficar aquele vídeo demoradão, pra demorar pra carregar, tá? Porque esse aqui já deu 16 minutos, então eu vou parar aqui e vou começar um segundo vídeo com o resto das atividades que a gente também vai fazer junto, tá?